Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar a economia brasileira. Vamos tratar de um assunto muito importante para o seu vestibular, a produção agropecuária do Brasil. É importante lembrarmos da diversidade dessa produção, dos sistemas agrícolas e de criação de animais e de alguns problemas sérios da nossa agricultura. Você vai me acompanhar para iniciarmos essa análise à nossa tela com um quadro com os sistemas agrícolas. Observem a tela. Em primeiro lugar, vamos conhecer as características do sistema extensivo de produção agrícola, um sistema que emprega técnicas muito simples. A mão de obra é desqualificada. Há uma abundância de terras mal aproveitadas, desperdiçadas. A produtividade nesse sistema é muito baixa. E há um rápido esgotamento dos solos pelo uso de técnicas inadequadas. Na sequência, vamos comparar com uma outra tabela o sistema intensivo de produção. As técnicas são modernas, a mão de obra é qualificada, são poucas terras disponíveis, muito bem aproveitadas. A produtividade é alta e procura haver uma conservação dos solos, já que essas terras são exíguas. Esses dois sistemas agrícolas, com essas características, podem ser aproveitados para nós lembrarmos da pecuária. A pecuária intensiva, que é aquela de melhor qualidade e maior produtividade, com maiores cuidados, um rebanho selecionado, pastagens cultivadas, rações balanceadas e maiores cuidados veterinários. E rações especiais. E podemos lembrar da pecuária extensiva, um gado criado à solta, uma pecuária mais rústica de qualidade inferior. E agora nós vamos conhecer ainda mais um sistema agrícola de produção. Você vai me acompanhar em mais um quadro. Observem na tela. Agora nós estamos conferindo as características do sistema de plantation, que se expandiu muito pelo terceiro mundo. É um sistema que utiliza grandes áreas. Apesar das grandes áreas, fazendas imensas, elas serão muito bem aproveitadas, com técnicas modernas, também o uso de muita mão de obra devido à grande extensão dessas propriedades. A produtividade é alta. Se realiza uma monocultura, e essa monocultura vai abastecer de matérias-primas o setor da agroindústria, ou então vai ser destinada à exportação. Vamos lembrar também da nossa produção agrícola e da nossa criação de animais, quais são os produtos que cultivamos, quais são os principais rebanhos do Brasil, onde eles são encontrados. Para isso, você vai me acompanhar em alguns mapas que produzimos. Vamos voltar então à nossa tela. Me acompanhe. Aqui nós temos inicialmente a produção de laranja no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais. Destaque para São Paulo. O próximo produto agrícola é o arroz. O arroz é um alimento básico para a população brasileira, cultivado em muitos estados. Podemos observar tanto a região norte como o centro-sul do país como grandes produtores. O próximo produto agrícola que você vai observar no mapa é a cana-de-açúcar. Importante no estado de São Paulo, grande produtor, mas o Nordeste é um destaque desde a época colonial. O próximo produto, a soja. Esse é o produto que mais se expandiu nas últimas décadas no território brasileiro. O Brasil se tornou um grande exportador de soja. A região sul e o centro-oeste são os dois grandes destaques na produção. O próximo produto é o trigo. Infelizmente, apesar de ser um alimento importante para a população brasileira, é o produto agrícola que nós mais importamos. Destaques para a região sul e para o centro-oeste. O próximo produto é a uva, importante para a indústria do vinho. Grande produção na região sul do país, especialmente nas serras gaúchas, mas também destaques no estado de São Paulo e no Nordeste, no Vale do Rio São Francisco. A seguir, encontramos o algodão. Esse é um dos mais importantes produtos agrícolas em nossa produção. Grande destaque para o centro-oeste. O estado do Mato Grosso se tornou o maior produtor nacional de algodão. A seguir, vamos conferir o café, que já teve um papel importantíssimo na economia brasileira. Continua sendo um destaque. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. Grande destaque para Minas Gerais. A seguir, nós temos o cacau. O cacau ele é produzido especialmente na Bahia, que tem a maior parte de nossa produção.
Muito bem. Seguindo adiante, a mandioca, um último produto para analisarmos, com produções importantes em Minas, no Pará, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Agora, nós precisamos conferir quais são os nossos principais rebanhos e onde eles podem ser encontrados. O Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo e está se tornando um grande exportador de carne e outros derivados. Me acompanhe então no próximo mapa. Inicialmente, a criação de bovinos, uma das mais importantes do país. O Brasil é um dos maiores produtores de bovinos no mundo, um dos maiores criadores. Destaque para o centro-oeste, a região sudeste e a região sul. A seguir, nós observamos no mapa a criação de ovinos. O Rio Grande do Sul, sozinho, tem mais de metade dos ovinos do país. Outro rebanho que podemos destacar é o rebanho de caprinos, concentrado especialmente na região nordeste. Vejam a sequência do mapa com a criação de asininos. Mais uma vez, o nordeste é a principal área criadora. O próximo rebanho que vamos conferir é o de muares, destaques do Maranhão, Bahia e região sudeste. Na sequência do mapa, a criação de equinos, cavalos, éguas, grande destaque para o estado de Minas Gerais. Os suínos são encontrados em várias partes do território brasileiro. É um rebanho cada vez mais importante, também para exportação de carne. Grande destaque em Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bem, nós conferimos aí a nossa produção agrícola e a nossa criação de animais. Mas é importante não só lembrar disso, mas lembrar de uma série de questões, inclusive problemas da nossa agricultura e pecuária. Você vai me acompanhar então em uma questão que nós vamos analisar. Observe a tela. Como podemos caracterizar a expansão agrícola no Brasil nas últimas décadas? Foi uma expansão vigorosa, principalmente com o crescimento de uma agricultura mecanizada, de uma agricultura moderna, que se expandiu muito pela região centro-oeste e também pela região norte. A produção agrícola brasileira aumentou muito, em grande parte devido à expansão das áreas cultivadas. No entanto, permanecem uma série de problemas na nossa agricultura, e nós vamos conhecer inicialmente um dos nossos maiores problemas no campo. Observem comigo então a nossa próxima tela. Nessa tela estamos conferindo a distribuição de terras no Brasil, sempre lembrada como um dos nossos maiores problemas. A maior parte das propriedades agrícolas no país, como você observa no gráfico, apresenta menos de 10 hectares de área. Uma outra parte considerável com uma extensão de 10 a 100 hectares de área. No que se refere a propriedades acima disso, 100 a 200 hectares, por exemplo, um percentual já pequeno, de 5,1%. 200 a 500 hectares, apenas 3,4%. 500 a 2.000 hectares, apenas 1,8%. Mais de 2.000 hectares, 0,4%, o mesmo percentual de propriedades sem declaração de área. O importante é lembrarmos que há uma concentração de terras muito forte nas mãos de poucos proprietários, e nas últimas décadas essa concentração se ampliou. Na verdade, se analisarmos o modelo econômico desenvolvido pelo país desde a época colonial, nós podemos perceber que é um modelo concentrador de terras. Lembram-se das capitanias hereditárias? Pois bem, para tentar resolver esse problema, vários setores da sociedade reclamam por uma reforma agrária, por uma melhor distribuição de terras no país. Essa reforma agrária está em andamento. A reforma agrária está incluída na Constituição Brasileira de 88. Está se procedendo uma distribuição de lotes de terra no país. E eu peço para que você me acompanhe, analisando agora uma tabela mostrando esse assentamento no campo. Observem. O número de famílias assentadas no Brasil, de 95 até os dias de hoje, aumentou. Nós chegamos a um total de 481 mil famílias assentadas nesse período de 1995 ao ano 2000. Seria um número expressivo esse? Essa é uma pergunta que gera dúvidas. Assim como, será esse modelo de reforma agrária que estamos implementando o ideal?
O fato é que existem setores com posições contrárias em relação a essa questão. Há um embate político em torno dessa questão. Mas é importante resolvermos os nossos problemas agrícolas, inclusive a questão da distribuição de terras. Agora me acompanhe, então, uma segunda questão para nós analisarmos. Outros problemas afetam a produção agropecuária no Brasil? Sim, é claro. E quais são esses outros problemas? Quais são eles? Além da questão da distribuição de terras, da necessidade da reforma agrária, o que nos faz lembrar dos processos de invasões no campo, de conflitos e mortes no campo, temos outras questões problemáticas na nossa agropecuária, algumas de caráter mais técnico. Podemos lembrar inicialmente o baixo nível de instrução do agricultor brasileiro. Ele precisa ser melhor instruído, principalmente com relação a técnicas agrícolas, para que o seu trabalho alcance uma maior produtividade. A instrução do agricultor deve ser acompanhada de outras medidas. Por exemplo, a questão do crédito rural. Não podemos negar que, na última década, o Brasil evoluiu positivamente na questão do crédito agrícola. Especialmente, nós devemos continuar trabalhando no sentido de que esse dinheiro do crédito rural, esses financiamentos especiais, cheguem à mão daqueles agricultores que realmente mais precisam, os pequenos produtores que não têm capital para desenvolver a sua própria atividade. Na questão da distribuição de terras e da reforma agrária, é necessário, inclusive, apoiar aquela família pobre que está recebendo um lote de terras para que ela possa produzir no campo. Outro grande problema da nossa produção agropecuária está, na verdade, no momento após a colheita. É a questão do armazenamento e do transporte. O Brasil está quebrando recordes de produção. Nos últimos anos, nós observamos as notícias dando conta de que a produção brasileira vem aumentando ano a ano. Mas onde guardar essa produção? Infelizmente, não temos uma quantidade de armazéns ou silos em número suficiente, ou com um padrão adequado para guardar a produção, que pode se estragar. E há também problemas no transporte de toda essa produção. Isso nos traz grandes perdas todo ano após a colheita. São questões, portanto, que podemos evoluir e estamos evoluindo, além de avançarmos nas técnicas agrícolas numa agricultura mais moderna, que é importante para o país. Vejam que o assunto de agropecuária é realmente interessante, muito complexo e envolve questões discutíveis. Eu espero que você continue estudando esse assunto e me acompanhe, então, na próxima aula. Até mais, um grande abraço!